Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre os recebidos do cartão de crédito. Essa pilha aqui. Tem alguma coisinha que eu recebi de autor. E roda a vinheta. Logo em seguida a gente conversa. Então tá. Em primeiro lugar, eu quero dizer pra vocês que me perdoem o barulho que tem do ar-condicionado. Hoje não dá pra ficar sem. Tentei gravar sem, mas não tô aguentando. Então, relevem o barulhinho que tem de fundo, tá bem? Aqui eu tenho livros que eu comprei. E eu tenho um livro que eu ganhei de autor. E por aqui, nessa mixórdia, eu tenho jornais também, revistas de literatura. Vou mostrar um por um, tá bem? Eu poderia fazer unboxing? Poderia, mas eu me aguento? Não me aguento. Então eu abro antes pra olhar e depois poder falar com vocês. Tempo de Regresso, Kristin Hannah. Eu li um livro da Kristin Hannah chamado Jardim de Inverno, se eu não me engano. Deixa eu ver onde é que ele tá. Se eu enxergo ele daqui. Não vou enxergar, obviamente, tá de ladinho, mas é um livro maravilhoso que me marcou muito e tive vontade de ler mais alguma coisa da autora. Aqui, a história de duas irmãs que têm alguma briga de família, que vão se reencontrar num momento importante da vida de uma delas e vão ter que esclarecer essas questões. Como eu gostei muito do outro, o outro também tinha, eu acho que 2 ou 3 irmãs que se reencontraram e que tinham problemas com a mãe. Mas o outro é tão bom que, bom, enfim, vocês entenderam, né? Tô enrolando demais. Kristin Hannah foi comprado Tempo de Regresso. Vou jogar aqui no chão. Miss Dalloway, ou Dalloway, da Virginia Woolf. Tô namorando essa edição da Antofágica há séculos. E eu acho eles caros. Antofágica é maravilhosa, tem qualidade, sem dúvida. As traduções são primorosas, mas eu achei um pouquinho salgado. E só que houve um desconto. De repente, abri um dia a Amazon para comprar outra coisa e apareceu o Miss Dalloway com desconto e tá aqui. Eu amo os livros da Antofágica e queria muito ler Virginia Woolf. Confesso pra vocês que eu tenho um certo medinho ainda, mas vamos lá, vamos encarar a Virginia Woolf. E eu ponho assim o livro pra tapar aquilo ali que tá atrás, destoando do cenário. Sou ruim de cenário, né? Desculpe aí. Vou ali tirar, já volto. O Golpe, de Christopher Wright, uma mistura de Hitchcock com Jason Bourne. Comprei esse livro super indicado por alguém da internet ou alguém da internet. Sim, eu sou uma pessoa que sou influenciada pelas pessoas da internet. E eu curto muito livros de detetive, de mistério, enfim. E esse é um clássico. 2 pessoas que têm que investigar um caso e que tiveram uma rixa anterior. Eu curto muito livros de mistério. Vocês acham que eu leio só clássicos? Não, eu leio livros assim também. Tá aqui. Entrará na minha lista de próximos lidos. Brian Weiss, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Eu confesso que sei pouco sobre esse livro, mas é alguma coisa de um psiquiatra que descobre terapia de vidas passadas. Eu não sei se é romance ou se é baseado em fatos reais ou é um relato de um psiquiatra que atua com terapia de vidas passadas, que eu não sei o que é, o que representa. Não sei se é algo científico ou picaretagem, mas eu vi uma pessoa conversando na internet, fiquei interessada em ver o que é. Tá aqui. Alberto Manguel, A Biblioteca à Noite, ou Manguel, não sei. Eu tenho vários livros dele e eu gosto de livros sobre livros. Eu gosto de ler como é que as pessoas criaram suas bibliotecas, o que privilegiaram, suas leituras. Eu amo estudar ou ler sobre a formação cultural do indivíduo, né? Interessante. E uma pessoa inteligente, mais ainda, né? Então tá aqui. Alberto Manguel. O Avesso da Pele, Jefferson Tenório, é um livro
sobre racismo, que aborda racismo. Se eu não me engano, o Jefferson ganhou um Jabuti com esse, ou foi finalista do Jabuti com esse. Deixa eu ver se diz aqui. Eu acho que não diz. Não, aqui, nessa edição que eu tenho não fala sobre isso, eu acho. Mas assim, é um livro super hypado, digamos assim, porque concorreu a vários prêmios, enfim. E ouçam só, O Avesso da Pele é a história de Pedro, que, após a morte do pai, assassinado numa desastrosa abordagem policial, sai em busca de resgatar o passado da família, refazendo os caminhos paternos. Com uma narrativa sensível, por vezes brutal, Jefferson Tenório, enrolei a língua, traz à superfície um país marcado pelo racismo e por um sistema educacional falido, em um denso relato sobre as relações entre pais e filhos. Como é que chama isso aqui? Essa parte aqui do livro, a orelha do livro, é de Paulo Scott, que é o autor também de um livro cultuadíssimo no momento, Amarelo e qualquer coisa, Marrom e Amarelo, também acho que sobre racismo. Desculpe todos os achos, eu sei. Desculpe, só posso dizer isso, desculpe. Eu tenho, de vez em quando eu fico com uma certa insegurança de passar uma informação que eu não domino, então eu vou falando e vou dizendo desculpe, assim que eu consigo, tá? Desculpe aí. Esse livro eu tô louca pra ler. Qual a gente compra que não tá louca pra ler, né? Mas tem livros que chamam a gente, e esse é um que estão me chamando no momento. A Visita Cruel do Tempo, vencedor do Pulitzer, de Jennifer Egan. Eu tenho um enorme prazer em ler os ganhadores do Pulitzer, ou Pulitzer, não sei como diz. Eu sempre me dou muito bem. Eu fiquei curiosa e estava com esse livro na minha caixinha de compras, no carrinho de compras, um tempão. Baixou de preço, comprei. Saibam de uma coisa, eu quero dizer pra vocês. A gente vive sempre, né, quem compra livros, controlando o carrinho para ver se baixou de preço ou não baixou de preço. Por um lado, eu acho que é uma prática um pouco perversa da gente que consome livros, porque a gente está regateando o preço do livro para ser mais em conta, mas a gente está, de certa forma, prejudicando o autor que já ganha pouco, né? Por outro lado, se a gente não controlar o preço, a gente não consegue comprar aquilo que a gente gostaria. Eu acho que é uma prática um pouco perversa, assim, nossa, tá? Vamos discutir o que vocês acham a respeito disso. Porque imagina você, assim, você põe uma loja, digamos, de moda feminina, e as pessoas ficam esperando a promoção para comprar a peça por um preço melhor. Mas digamos assim, um comerciante, um empreendedor consciente, quando ele compra essa peça e põe para vender, ele não vai pôr um preço exagerado porque ele quer. Ele vai ter lucro, obviamente, na peça. Mas eu desconheço alguém que diga assim, essa peça custou R$5, eu vou vender a 20 porque tem os custos. Eu posso vender a 20 por causa dos custos, mas... não, vou vender a 60 porque eu quero muito lucro. Talvez existam, talvez eu seja ingênua, mas... Enfim. Então, imaginem essa situação. O comerciante, ele compra essa blusa para vender a 20 porque cobre os custos dele e ele tem um lucro, obviamente, para se sustentar. E a gente vai lá e não compra quando tá 20, espera baixar para 15, baixar para 10, e às vezes ele não tira o custo. E eu não sei se é essa prática das editoras, mas entendam, é só tô fazendo o papel de advogado do diabo, né? Eu entendo a prática, eu pratico procurar bons preços, né? Mas, por outro lado, eu me sinto assim, se eu fosse o autor deste livro e todos estão regateando para comprar meu livro e... Enfim, entenderam, né? Jennifer Egan, na Visita Cruel do Tempo, então, é um livro... Leiam só. Aliás, ouçam só. Benny Salazar é um executivo da indústria musical, ex-integrante de uma banda de punk rock. Ele foi o responsável pela descoberta e pelo sucesso dos Conduits, cujo guitarrista Bosco era um cara com tanta energia
no palco que fazia Iggy Pop parecer tranquilo. Julius Jones é um repórter de celebridades preso por atacar uma atriz durante uma entrevista e vê na turnê de Bosco a oportunidade de reerguer a própria carreira. Jules é irmão de Stephanie, casada com Benny, que teve como mentor Lou, produtor musical viciado em cocaína. É muito moderno o livro. Fiquei bem tentada. Tá aqui, Jennifer Egan. E o meu maravilhoso, queridíssimo, amado, cheiroso, Érico Veríssimo, Olhai os Lírios do Campo. Eu amo o Érico, todo mundo sabe. Eu amo O Tempo e o Vento. Eu acho que é um dos meus livros da vida. E eu gosto de tudo que ele escreve. Eu já li vários livros do Érico, mas Olhai os Lírios do Campo eu não tinha lido. Vou sanar essa minha dívida com o Érico. Maria Valéria Rezende, 40 Dias. Do que trata o livro? De uma mulher que mora em João Pessoa e vem parar aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, porque a filha faz uma revolução na vida dela e elas vêm morar aqui. E ela tá numa cidade estranha, ela não tem amigos, e daqui a pouco ela sabe que o filho de uma pessoa que ela conhece, de uma amiga, sumiu em Porto Alegre e ela vai investigar a morte desse... Desculpe, não sei se ele morre. A pessoa sumiu e ela vai investigar esse sumiço. Só que é um cenário estranho para ela. Porto Alegre é uma cidade grande que ela não conhece, ela não tem amigos, ela não tem a quem se apegar para ajudá-la. E é uma reviravolta familiar e ela fica abandonada aqui. Veremos, com muita vontade de ler. Esse aqui eu ganhei A Enfermeira. Eu recebi do autor, o Líbero Antônio Dandolini. E eu te agradeço muito, Líbero, por ter me mandado o livro. Eu vou ler com muito carinho. A Enfermeira é um romance. Eu não conheço a sinopse ainda. E eu não quero ler a sinopse para não perder a graça, tá? Eu quero deixar em aberto. Agradeço muito ao autor por ter recebido. Muito obrigada. E tem uma dedicatória. Cláudia Mester. Com carinho, seu amigo virtual, espero que goste. Líbero Antônio Dandolini. Muito obrigada, Líbero, tá aqui. Vou deixar aqui embaixo. Em breve eu começo a ler. O Ano do Pensamento Mágico, Joan Didion, não sei como é que se diz. Por que a gente tem dificuldade de dizer o nome dos autores, né? Eu não lembro do que trata. E eu tô com ele no meu carrinho também há séculos. Assim que eu funciono, eu abro o carrinho da Amazon quando eu tenho interesse em alguma coisa e vou botando lá. Minha lista do carrinho fica gigante. Daí vou deixando lá dias. Às vezes daí eu recebo um comunicado de que alguns baixaram de preço. E daí tá na hora de comprar. Aqueles que não baixaram de preço eu deixo nos mais desejados, ou aquela lista de espera que fica abaixo do carrinho, sabe? E daí eu fico manejando com preço, né? Não lembro da sinopse, mas tá aqui. Conto pra vocês em breve. Feminismo para os 99%, um manifesto. Cínzia Arruzza, Titi Bhattacharya e Nancy Fraser. Um livro sobre feminismo, porque não tem muito o que dizer. Eu tenho tido muito interesse em ler não ficção. Tem vários de não ficção que eu quero ler. O Alberto Manguel, que tá aqui embaixo. Esse sobre feminismo. Eu tô lendo Contra o Ódio, eu não acabei ainda, mas tá quase lá. Eu li Crítica Literária, Teoria Literária. Mais um. Outro de não ficção. Fernão de Magalhães, a magnífica história da primeira circunnavegação da Terra, de Gianluca Barbera. Eu sou meio maluca, tá? Vou contar pra vocês como é que eu funciono. Eu tenho interesse sobre as coisas do mundo. Eu sou uma pessoa hiperativa, curiosa, então eu pesquiso diversas questões, desde história a anatomia e fisiologia. Sou assim. E então chega um momento que eu quero ler essas questões de como foram as viagens pelo mundo num tempo em que não se conhecia o mundo, né? Não se sabia do que existia. Tá ali. 451, meu jornalzinho de literatura, a Revista dos Livros. Ano
no ano 5, número 41, com a Duana Assar na capa. Eu não folhei ainda o livro. Eu não folhei ainda o jornal. Vou fazer em breve, mas sabe que eu amo receber os jornais e as revistas. Tem uma das revistas que eu botei ali no cesto, vou pegar, peraí. Depois eu mostro outra revista pra vocês. Então eu recebi o 451 e com ele sempre vem um livro. Que foi, dessa vez, deixa eu ver onde que ele tá. Será que eu já... Ah, esse aqui, ó. Vida à Venda, Mishima Yukio, ou Yukio Mishima, não sei qual é a ordem do nome. Não sei do que se trata, eu ganhei, né, na compra do jornal, na assinatura do jornal. Pelo que eu li da sinopse, é um japonês que tá desesperado com a vida e depois de uma tentativa frustrada de suicídio, ele põe sua vida à venda. Coloca nos classificados do jornal, algo do tipo, coloca minha vida à venda, use e abuse dela como lhe aprouver. O que será que acontece? Fiquei bem interessada e não conheço este autor, eu acho que literatura japonesa, eu li pouco, eu li o Haruki Murakami, eu li o livro do Genji, né, o romance do Genji. Murakami é atual, o Genji não, é um clássico. Talvez eu tenha lido mais alguma coisa literatura japonesa, mas aquele livro do Ikigai, sabe? Mas eu fiquei bem curiosa, sabe, gente? Sobre o que é botar a vida à venda, o que vão fazer com essa vida, quem é que vai comprar essa vida. Até acho que vou separar. Deixa aqui embaixo ainda, mas depois eu separo pra ver o que eu vou pegar pra ler no momento. Aqui embaixo, vou mostrar essa aqui. Ai, cara, Samba, manchei de batom. A minha revista Cult, Dossiê 2020, uma revisão. O desafio de tentar esquecer um ano que não pode ser esquecido e as esperanças de um recomeço. Eu não folhei, vou folhear agora. E olha que interessante, quando vidas são descartáveis, nenhuma vida é um valor em si. A gente não pode desrespeitar uma vida porque é mais velha, ou é muito jovem, ou já está doente, ou não está doente, ou qual seja o critério que a gente vai usar para nos privilegiar. Vida é vida, né? Não vou falar mais, desconheço o teor dela, mas eu adoro receber, sabe, gente? Eu tenho recebido atrasado tudo, infelizmente. Então, como é que tu faz, né? Esse aqui não é, na verdade, uma novidade. Minha mãe devolveu e eu não li ainda. É A Ponte dos Judeus, Marty Gironel. Em 1316, um construtor de Perpignan recebe a tarefa de reconstruir a ponte da província espanhola de Besalú, destruída por todo tipo de enchentes e terremotos. O mestre de obras trabalhará arduamente sobre um manuscrito de 1074 para construir a ponte, conforme a estrutura original, a pedido do rei Jaime II. Porém, os interesses de poucos se tornarão um problema para a construção benfeitora aos habitantes de Besalú. Entre intrigas, confusões e traições, a aventura do construtor entrelaça-se com a vida dos judeus, que se unem aos cristãos na defesa da cidade. Marty Gironel capta a essência, os costumes, as cores e os sabores cotidianos da vida na Espanha medieval, em um romance repleto de aventuras e surpresas. Gente, eu adoro ler sobre a história medieval e lendo a Divina Comédia, começando a ler, né, os textos introdutórios da Divina Comédia, no Por que Ler Dante, eu tive uma visão diferente da história medieval, que quando houve o Renascimento, né, a Renascença, digamos assim que era uma segunda Renascença. O autor chamou de Renascença Medieval, ou Renascimento Medieval, uma renascença anterior, uma vitalização das artes, da cultura, uma modificação em tudo que houve naquela época. Ainda sob o domínio da igreja, mas houve uma certa modificação, né, na cultura que foi interessante. Já me deixa com mais vontade de ler. Bom, esse aqui eu confesso pra vocês que foi uma grande decepção. Mapas, uma viagem deslumbrante pelas terras, mares e culturas do mundo, de Alexandra Mizielinska e Daniel Mizielinski. O que acontece? É um livro lindo, tá?
São 55 mapas sobre o mundo inteiro. Vou abrir uma página aleatoriamente. Aqui é, por exemplo, a Turquia. Olhem, ele é lindo, tá? Então, por exemplo, aqui fala, mostra o tapete turco, a grande mesquita e hospital de Vrid. Na praia tem um bairro histórico de Kalesi, na Antália. Enfim, várias tradições, lugares e questões ligadas à Turquia. Vamos ver aqui, ó. Tem o fundador da Turquia, a escritora e ativista política Halide Edip Adıvar, Orhan Pamuk, todo mundo acho que conhece, escritor. Tem várias questões, ó. Tem, por exemplo, um livro, um mapa da Ásia, enfim. O que me desgostou nisso aqui? Por exemplo, eu achei que ia ser um livro mais profundo. Não é, são pequenas curiosidades. Porque como eu estudo história, estudo as questões, eu tô lendo sobre Dante, por exemplo, e fala de uma viagem de alguém, eu queria ver no mapa como é que foi essa viagem, como é que era o mapa antigo, eu queria ver outras coisas mais aprofundadas, e não achei nesse livro. Aqui. Também, por exemplo, é um livro uma certa parcialidade, né? São 55 mapas, os autores não falaram sobre todos os grandes países, os países, grandes países eu quero dizer no sentido de terem feito história, grandes civilizações. Eles escolheram aquilo que eles acharam interessante. Então, por exemplo, falaram da Suíça, falaram da Alemanha, Bélgica, e faltaram muitos países da Europa importantes, tá? Reino Unido, deixa eu ver se tem, ó, Finlândia, Suécia, talvez Noruega. Tem França, será aqui? Agora não lembro. Mas faltaram vários países da Europa. Ásia, colocaram Jordânia, não botaram Egito, não botaram Israel, não botaram os países árabes. África tem zilhões de países, botaram alguns países da África. Não sei qual foi o critério. Enfim, é bonito, mas eu não curti. Eu não achei que ia ser assim. Achei que ia ser mais aprofundado. Eu pensei, inclusive, em já doar, mas eu vou pensar um pouquinho para poder manipular mais esse livro. Bom, eu comprei uma Divina Comédia em prosa. Vocês sabem que a Divina Comédia é em versos. Mas alguém na internet, acho que foi a Jana Branco, acho que foi isso. Alguém me indicou esse livro em prosa, porque disse assim, porque é um livro de difícil entendimento, né? E que ela lia em verso e depois lia em prosa para poder entender realmente. Então, eu quero ver se eu tenho ele comigo como apoio, se precisar, né? Então tá aqui, compradinho em prosa, é um livro de bolso. Eu fico curiosa em saber como é que fazem, né? Um livro de bolso, como é que transferem para prosa o que é em verso. Ian McEwan, A Barata, é um livro bem atual que fala sobre o Brexit. Parece que é meio humorado o livro e ele parte da premissa de Kafka. Um dia o personagem dorme e acorda um inseto e ele se torna primeiro-ministro da Grã-Bretanha e, bom, não sei. É um livro atual que eu sei que fala sobre o Brexit. Por fim, eu comprei esse The Complete Color Harmony Pantone Edition. Eu ando muito interessada em cores, em como a cor faz diferença na nossa vida e não usar o preto por usar, sim usar preto com intenção. E na verdade é coisa de moda, de autoestima, enfim. Olha como cores são bonitas. Interesse meu, pessoal. Isso aí, gente. Já leram algum desses livros? Conhecem algum desses? Comentem aí embaixo, me digam o que vocês estão achando, o que vocês
estão lendo. Conversem comigo sobre qualquer coisa, eu gosto, tá bem? E antes de sair, não esqueçam de deixar o joinha de vocês. Não esqueçam de, né, curtir aqui, porque faz diferença enorme para quem cria conteúdo. E eu te agradeço muito por isso. Te inscreve no canal para receber as notificações aqui de tudo que eu faço. Aperta no sininho e te vejo no próximo vídeo. Até mais.